Queridos, o texto que eu escolhi para vocês nesta manhã está registrado em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, e quero que vocês deixem aberta a palavra, que nós vamos novamente depois voltar a esse texto. Abram lá comigo, Josué, Velho Testamento, capítulo 24, versículo 14 e 15. Vou ler aqui na minha tradução, e eu estou gostando muito dessa tradução aqui. É a tradução a nova versão transformadora. Eu gostei muito. Então, eu gosto muito de ficar comparando uma com a outra, né? Eu achei prática essa daqui, então falei, eu vou justamente pregar nessa tradução. Amém, queridos? Acharam aí? Quem achou, diga amém. Oh, estão afiados. Feliz de ver todo o programa aqui da igreja, tudo que está sendo feito, porque quanto mais vocês estiverem ligados à palavra, mais vocês vão crescer, mais vocês vão ter entendimento, mais vocês vão ser felizes, mais vocês vão ter direcionamento e aconselhamento. Então, glória ao Senhor, e fiquem felizes por estar numa igreja que preza a palavra e preza a oração. Amém, queridos? Então diz assim: portanto temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos de seus antepassados, que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos dizer bem firme esse último texto aqui? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Diga para o seu irmão ao lado, diz, eu tenho este compromisso. Amém. Glória a Deus por isso. Quando a gente olha aqui esse versículo, nós vemos algumas coisas que nós precisamos parar e meditar. Primeiro, é que temer ao Senhor, para servi-lo de todo o coração, nós precisamos ter o temor do Senhor na nossa vida. Para servi-lo de todo o coração. Deus não quer a nossa vida pela metade. Ele não quer o nosso coração pela metade. Mais fazermos a nossa vontade e colocar mais o nosso eu à frente do que cumprir a vontade e o propósito que Ele tem para com a nossa vida. Então, eu preciso ter temor do Senhor no meu coração. Segundo, aqui, eu tenho que lançar fora todos os costumes. Tudo aquilo e a idolatria aqui são costumes que muitas vezes nós colocamos e pegamos e colocamos na frente do Senhor. Compromissos e outras coisas mais. Ele quer que a gente lance fora tudo isso. E agora tomar a decisão firme de que o mundo pode tomar o caminho que quiser, as pessoas podem tomar o caminho que quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E nisso você pode colocar o seu nome. Porque a grande responsabilidade paira sobre nós nesses dias que nós estamos vivendo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito. Talvez seja, dizem os entendidos por aí, que é a pior época da história da humanidade. Nunca a humanidade se tornou um ser humano tão deformado, tão endurecido, como estão os nossos dias. E paira sobre nós, a nossa geração, poder saber entender, encarar esta nova geração, mas também mostrar que a palavra de Deus, os seus princípios são imutáveis. Quero dizer para vocês que quanto mais eu conheço o contexto que o mundo está vivendo, e eu tenho falado para o pastor, tenho lido muito sobre isso. Quanto mais eu leio, mais eu me firmo na palavra, mais eu glorifico ao Senhor por conhecê-la, porque a palavra de Deus não tem confusão, ela é
bem direcionada, ela orienta muito bem, ela mostra, ela fala sobre tudo, é atual em todos os aspectos. Por isso que os seus princípios são inegociáveis e imutáveis. Então, queridos, lembrando desse momento tão difícil que a Igreja de Cristo está vivendo, porque nós, igreja, estamos sofrendo sobre isso. Estava conversando com algumas esposas de pastores ali antes de entrar aqui, elas disseram, Sueli, está difícil. Antes, por exemplo, a gente falava em cuidar das pessoas, as pessoas queriam. Hoje não. Não quero, eu não preciso. Eu vou levar a vida como eu acho que eu devo levar. Eu é que tenho o rumo da minha vida. E deve ter mesmo, porque pelo que a gente vê aí, a gente vê os rumos que têm sido tomados. Então, nós temos visto o rompimento das fronteiras sociais. Nós temos visto destruição do sistema. Nós temos visto a quebra de tabus, a nova moralidade, os critérios éticos e também a destruição de valores. Tudo. Vocês estão notando sobre isso ou não? Vocês sentem sobre isso, né? Como uma coisa, às vezes você fala, será que eu estou em lugar errado? Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque a mudança é tão rápida que a gente parece que não percebe, né? Por exemplo, sobre o trabalho que as mulheres estão fazendo, como elas estão ocupando lugares na sociedade, ótimo, né? Lutando por seus valores, desde que não lute contra o homem. Porque o nosso problema não é homem, o nosso problema é o pecado que habita no coração, no nosso coração e no coração do homem. Então, temos direitos realmente, não é verdade? E como a gente já tem conseguido coisas boas, né? Voto, estudando, não é? Mulheres hoje que não tinham outras oportunidades estão tendo, está tudo muito bom. Só que nós não podemos perder o equilíbrio e saber que temos sim direitos, mas que temos funções diferentes. E foi para isso que Deus nos chamou, para que cumpríssemos o propósito dele aqui nesta terra. Uma das coisas que nós temos sentido muito é, por exemplo, que não existe mais o valor absoluto, né? Hoje, por exemplo, a salvação também é assim, não é só um caminho de salvação, muitos caminhos levam à salvação. E nisso entra também o cristianismo. O cristianismo não tem toda a palavra. As outras religiões também têm a palavra. Então, está havendo uma geração sem conteúdo, sem profundidade, sem valores permanentes, não sente culpa, não sente remorso. Vocês já notaram? As pessoas matam. E qual é o problema? Ele me desagradou, ele falou para mim coisas que eu não gostei, eu mato. Tenho conversado com mulheres, eu tenho ficado boquiaberta. Elas dizem para mim, pastora Sueli, é o seguinte, às vezes eu estou dentro de casa e tudo, eu discordo do meu marido em alguma coisa, mas não tenha dúvida que eu já levo um soco, eu já levo um tapa, isso na frente dos filhos, isso na frente de quem quer que seja, né? E diz, agora você não sai mais de casa, aqui quem manda sou eu, quem sabe sou eu. Coisas que você diz, não é possível que no século 21 ainda está existindo isso. Mas está assim, uma agressividade tremenda, as crianças na escola, um agredindo o outro, brigando um com o outro. Eu gosto do amarelo, mas eu gosto do vermelho, você tem que gostar do amarelo. Não se pode discordar em nada. Estava vendo ontem a reportagem que eu mostrei para o pastor, de um pastor amigo nosso que escreveu no Facebook, um pastor lá do sul. E ele disse, gozado. O pessoal diz assim, que nós estamos vivendo, nós vivíamos uma ditadura. Não, ditadura a gente vive agora, porque você não pode falar nada contra. Se você falar alguma coisa contra, eles te passam a faca no pescoço, não é? É porque o mundo que a gente está vivendo é assim. E o ser humano se tornou duro, fragmentado, inseguro, não sabe os rumos da vida, não sabe o seu futuro. Se você perguntar para qualquer um, para qualquer jovem, o que você pensa do futuro, ele não sabe o que ele vai ser, o que ele vai fazer. Eu estou vivendo hoje, eu vivo hoje, amanhã eu não sei como é que vai ser. John MacArthur tem uma frase muito importante que eu guardei. Ele diz o seguinte, que a igreja é o principal instrumento que Deus tem neste mundo. A resposta à indagação e à inquietude desta geração pós-moderna está em Jesus,
porque só nele nós encontramos as provisões necessárias para as nossas necessidades. Só. A resposta é Jesus. Não tem outra coisa para falar. A única coisa que você pode dizer esses dias é que Jesus é a solução. Gente suicidando, gente desesperado, gente correndo de um lado para o outro, não sabendo o que vai fazer. Consigo mesmo, com a sua família, mas eu quero dizer que nós temos a esperança, porque sabemos que é em Jesus que está toda a nossa vida e a nossa resposta. Agora, queridos, me fale uma coisa. Que influência nós temos exercido nesta geração? Esses dias eu parei para pensar sobre isso. Eu estou vendo tudo isso e eu confesso para vocês que dentro do meu coração há assim um rebuliço, uma certa revolta. Às vezes, quando eu vejo determinadas situações, valores sendo perdidos, e eu fico pensando, Jesus, como pode isso? Como pode isto? Quero falar para vocês que tenho me firmado mais na palavra para poder falar. Entendo que está sendo mudado muita coisa, mas eu entendo que eu tenho que me firmar muito mais na palavra de Deus e nos seus valores. Esses eu não posso deixar. O que mais me chama a atenção nessa geração? Como é que eu posso evitar que tudo isso influencie a igreja, a minha vida e a família? Como é que eu posso evitar que esse paganismo todo, que estas coisas, essas ideologias que têm acontecido nos últimos dias, isto possam influenciar a mente dos meus filhos, a minha mente e toda a igreja? Porque, queira ou não, também nós temos recebido influência. É ou não? Sim ou não? Sim, né? Os jovens, principalmente, recebem muito essa influência. Nós também, mulheres, recebemos essa influência. Enfim, a família está sendo impregnada com esse tipo de situação que o mundo está vivendo. Então, alguns pontos aqui, rapidamente, que eu quero falar com vocês. Eu vou dar 3 pontos nessa manhã que me chamam a atenção e que é a única maneira de nós não recebermos a influência que este mundo está querendo colocar na minha vida, na sua vida e na nossa família. Isto, se nós quisermos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Primeiro ponto aqui é que nós, como cristãos, que falamos que já passamos pelo processo da regeneração, uma coisa importante tem que ser, Jesus diz lá em Mateus 5, 13 e 14, o seguinte: vós sois o quê? Sal e luz. Essa é a minha identidade. E como sal e luz, eu tenho algumas obrigações. Como sal e luz, eu tenho que mostrar ao mundo e influenciar o mundo, e não o mundo me influenciar. Por quê? Veja aqui, vós sois sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como que se há de salgar? Para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Segundo, vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Essa identidade gera em nós, queridos, uma responsabilidade muito grande e estabelece uma contracultura. Porque aonde quer que eu esteja, eu tenho que ser sal e luz. Se eu e você não formos sal e luz, este mundo todo vai ser realmente, vai nos sufocar, como já tem sufocado. Já tem sufocado. Muitos cristãos dizem, sabe o quê? Fica difícil, viu, pastora? Porque, sabe, se eu abrir a minha boca para falar alguma coisa lá na minha firma, eu vou ter problema, eu posso ser mandado embora. Você não precisa falar. Pelas suas atitudes, pelas suas ações, pela sua maneira de falar, de se vestir, de se impor, as pessoas vão saber que você faz a diferença. Porque, meu querido e minha querida, se nós não fizermos a diferença, eu pergunto para vocês, precisamos avaliar a nossa experiência de novo nascimento. Porque quem nasce para uma vida diferente, muda a mente, a maneira de pensar, a maneira de se conduzir. Então, essas características que Jesus diz aqui, vós sois sal do mundo e luz da terra, sal da terra e luz do mundo, me perdoem.
é que nós temos que ser realmente diferentes. Por quê? Qual é a função do sal? Veja bem, a gente pode ver aqui alguma coisa. O sal tem algumas características. O tempero dele. Você já notou se você comer uma comida sem sal? Há pouco tempo eu precisei tirar o sal da comida aí, porque, de certo, por muito ficar pilhada, né? A pressão deu uma certa alteração. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei o sal. Tirei. Gente, que coisa horrível. Que coisa horrível. Eu não sentia sabor de nada. Precisava colocar outros temperos, mas mesmo assim não substituía aquele gostinho bom que a gente coloca. Não digo de colocar muito, mas colocar pelo menos um pouquinho de sal. Ficou insonso, ficou sem sabor. Assim é a nossa vida neste mundo, se nós não tivermos o tempero do Senhor, da sua palavra, e sermos sal aonde a gente vai. Que é em casa, no trabalho, na faculdade, dentro do nosso lar, que são aqueles mais próximos nossos e que estão vendo a nossa postura. Precisamos ter sabor. O ele é preservador. Antes, quando não existia a geladeira, o que faziam? Colocava na carne e no peixe sal, para que ele não apodrecesse, né? Então, a mesma coisa, ele faz isto. Então, a minha influência no mundo deve entrar contra o progresso do mal. Vem até aqui. Daqui para frente, não. Estava dizendo para o pastor ontem que eu estava vendo a postura que uma moça, e vocês devem ter visto, tomou na televisão, ela trabalhando, e foi realmente sofrer um assédio sexual de um ator famoso aí. Eu disse, e ela já tinha comentado antes o seguinte, que ele já tinha feito isso com outras mulheres, e ela disse, se fizer isso comigo, eu vou denunciar, pagando um preço, porque você sabe que para uma mulher fazer isso não é fácil, pagando um preço. Ela foi e denunciou. Ele agrediu, xingou, falou, e ela disse, eu não sei nem o que pode acontecer, porque ele é um famoso, nome famoso. Eu quem eu sou? Eu trabalho aqui. Mas eu disse, olha a postura dessa mulher. Dei até os parabéns para ela. Escrevi lá no Facebook, parabéns pela postura, pela transparência, pela firmeza, pela segurança, pela seriedade. Honrou o nome de mulher. Outra não. Que tem problema? É nada, coisa que está acostumado a fazer. E leva na brincadeira. Mas ela tomou uma decisão. Assim como nós, como mulheres cristãs e homens cristãos, temos que tomar uma postura de até aqui vir o pecado, mas daqui não pode entrar mais. Por quê? Porque eu sou luz e sal. A minha vida tem que fazer a diferença neste mundo. O terceiro passo aqui, queridos, é que o sal é puro. Sal é puro. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura que existia. Por isso a minha influência tem que ter pureza. John Stott diz o seguinte, que às vezes os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um claro protesto cristão. Nós misturamos, nós aceitamos, vem do mundo, trazem para dentro das nossas igrejas e nós aceitamos. Nós não botamos a dizer aqui não, eu sou diferente. Ah, mas por quê? Porque você quer ser diferente? Porque eu sou diferente. Eu trago a marca de Cristo na minha vida. Eu sou selada com o Espírito Santo. Eu tenho que ser diferente. A minha vida tem que exalar o bom perfume de Cristo. Não serve menos. Não serve menos. Tem que ser o melhor. Porque tudo que eu tenho que fazer para o Senhor tem que ser com excelência. Não é de qualquer jeito. Então, queridos, nós temos que ser diferente disso tudo que nós estamos vendo aí. E eu sei que o coração de vocês, da mesma maneira que eu estou falando, vocês têm se preocupado com a família de vocês. Eu sei porque tenho tratado com casais, com homens e mulheres, gente desesperada, que homem botou na cabeça, feito doido, que vai embora, que já não quer mais saber da família, mulher da mesma forma, os filhos se dispersando. Por quê? A impressão que temos é que realmente não tem mais nada para acontecer, e você corre de todos os jeitos para poder salvar, mas se a coisa não for mudada dentro do coração, receber um novo coração, um coração de carne,
ser tirado esse coração de pedra, não tem realmente resultado. Por isso que as pessoas se batem, e pode frequentar GCM, e pode ir no culto toda semana, e não resolve, e não sai da mesmice, e os problemas são os mesmos, porque o coração não foi mudado. É o coração que o Senhor quer, é ali que é o cerne, é ali que sai toda as saídas da vida, está no nosso coração, tudo. Está tudo ali que a coisa é feita, desce da mente para o coração, é programado, e é ali que nós podemos cometer atos bons e atos maus. Atos bons e maus. As nossas conversas, o que ouvimos, o que vemos, tudo isso influi no nosso dia a dia, queridos. Por isso, a igreja é o principal instrumento para isso, e nós aqui precisamos cada dia mais estarmos firmes na palavra, porque nós é que vamos refletir a luz para esse mundo. Glória a Deus por isso, glória ao Senhor. Esses dias eu estava orando no meu quarto, pensando, e eu disse: Senhor, como que é isso da gente iluminar esse mundo, né? E a gente pode ver assim, com os nossos olhos, tantas trevas, tudo escuro, mas pequeninas luzes brilhando para onde ia, né? E contaminando este mundo. Isso pode acontecer através da minha vida e da sua vida, sabe, queridos? Mas quando o sal na nossa vida perde o sabor, ele não serve para nada, ele é pisado, não tem remédio. Por isso que Jesus disse, foi um alerta de Jesus para a nossa vida: é irrecuperável, é inútil, conduz à destruição. Por isso que muitas vezes tem muitos cristãos que são envergonhados no seu trabalho, dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque você está perdendo o sabor. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. De ter um coração endurecido, de não deixar o Espírito mais trabalhar. Ah, queridos, como eu tenho pedido, Senhor, não deixa, Pai, por favor. Porque às vezes tudo que nos rodeia, tudo que está perto da nossa vida, parece que vai nos levando a uma pressão tão grande de nós nos endurecermos. Dizemos: será que é isso mesmo? Mas será que Deus está vendo tudo isso que eu estou passando? Olha a minha luta, olha a minha dificuldade, olha meu problema. Estou com uma amiga no sul, são pastores, amigos nossos há muitos anos, queridos do coração. A filha e o genro doente no hospital. A filha teve que extrair um tumor no cérebro essa semana. E o genro está com câncer de intestino. E ela me ligou essa semana, a semana toda nós temos falado, e eu vi o desespero dela, e eu disse: eu acho que eu vou pegar um avião e vou estar lá com ela. Está lá. Agora ela está em Curitiba, num hospital em Curitiba. E eu falei com ela, eu disse: se você precisar de mim, eu estou aqui. Mana, chamo ela de Mana. Eu estou aqui, vou aí para estar com você. Ela disse: olha, aqui eu tenho meus filhos que estão comigo, mas eu preciso da sua cobertura de oração para que eu possa passar esse vale. Para que eu possa passar. Eu pensei: e se numa hora dessa você não tem sabor, você não tem o que falar, a sua vida está espiritualmente acabada, como é que você vai poder ajudar o outro e dizer: olha, eu estou aqui com você nessa luta, nessa angústia, nessa dificuldade, queridos? Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de perder o sabor do sal na nossa vida. E a luz? E a luz? Qual é a função da luz? A luz é brilhar. O que Jesus fazia? Aonde ele ia, ele brilhava. Ele brilhava na vida das pessoas. Ele brilhava quando ele orava para as pessoas. Você já parou para pensar que um dia você vai olhar face a face e vai ver o olhar dele? Já parou para pensar nisso? Que coisa linda, maravilhosa. Eu fico pensando, que esperança que ele põe no nosso coração. Um dia, Senhor, eu vou vê-lo face a face. E sabe qual é a maior responsabilidade nossa? Que ele vai dizer: o que é que você fez daquele povo que eu entreguei nas suas mãos para você orientar e falar com eles? Nós vamos ser responsáveis. Quando o pastor diz aqui, na nossa responsabilidade como pastores, é sério. Que um dia, naquele dia, nós vamos dar conta, não só da igreja, mas da nossa família. Eu tenho dito para os meus filhos e para o meu marido: o dia que o Senhor
Se é para mim, Sueli, o que você fez com a sua família? Eu vou dizer para ele, tudo que eu pude fazer do melhor, pai. Eu fiz, tudo. Sou humana, errei muito, falhei muito, mas eu contei com a graça e a sabedoria dele. Cada minuto, a cada instante. Glória ao Senhor por isso. Então, o Senhor nos leva a sermos luz. Por quê? Porque a luz ilumina as trevas. Ela avisa o perigo. Você já notou que se você vai andar num quarto escuro, você pode tropeçar e cair. Mas se você tem a luz, o que acontece? Você não cai. Você está vendo? Ela guia, né? A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Dela não dá para encobrir nada. Ela brilha em todo lugar que ela está. Então, a conclusão que chegamos é essa. O Senhor quer que sejamos sal e luz. Sabe, queridos, esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar. Se nós quisermos influenciar esse mundo, nós precisamos ser sal e luz. Quando, pastora? Todos os dias, todos os minutos. Como é que eu posso caminhar nesse processo? Nós vamos saber aqui. A primeira coisa que eu tenho visto no pós-modernismo, o que mais sofreu, e foi como é que eu posso dizer para você? Os efeitos são devastadores, é na família, né? Eu estava lendo esses dias que alguém já disse que a pós-modernidade, ela age como um martelo gigantesco de aço, martelando todos os dias as instituições, para quebrar justamente a família, né? Porque quebra os valores, quebra as instituições e quebra a família. Então, a família cristã não está ficando imune desse tipo de marteladas também. Então, nós estamos numa época em que a Bíblia parece que não tem mais valor para as pessoas. Fala, a Bíblia é mais um livro, como eu disse para vocês. Mas não. Então, o que eles têm feito? Principalmente na vida conjugal. Já notaram os laços, de como estão quebrando os laços entre os casais? E entre famílias. Não é só entre casais. É entre famílias também. Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai. Casais que se dividem por pouca coisa. Eu não gostei mais, eu estou enjoada, não quero mais saber, e divide. Ouvi uma sexóloga falando que o maior prejuízo para o casamento, para a vida sexual, é o casamento. E que futuramente, para que isso não aconteça, será sexo grupal. E vou dizer para vocês, e vai acontecer. Do jeito que a coisa está caminhando, vai acontecer. A homossexualidade agora é opção de vida. É ou não é? O adultério não é traição, é uma aventura. Porque eu quero ser feliz, então eu fui provar de uma aventura. O sexo pré-conjugal dos jovens solteiros deixou de ser fornicação. Agora é uma experiência válida. Então eu experimento, se der certo, tudo bem. Se não der, eu não preciso casar. E o aborto deixou de ser assassinato e se tornou direito constitucional que a mulher tem sobre o seu corpo. A maior mentira deslavada, isso eu posso falar para vocês. Maior mentira, porque nós não somos donos de nada, nem de nós mesmos. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de me ficar livre, mas a criança não tem a possibilidade de tomar decisões, porque está dentro do útero, protegido, e que é o lugar que ela pensa que é como se fosse o lugar mais seguro para elas. Eu tenho filhos adotivos, não foram abortados, mas pelo fato da mãe deixar de lado as marcas que trazem na vida dessa criança, vocês não podem imaginar. Não podem imaginar. Coisa triste. Mas eu gostei muito essa semana de um depoimento de uma artista, Elba Ramalho. Não sei se vocês ouviram, que é uma série de reportagem que a Bandeirantes está fazendo sobre aborto. E isso me interessa. E ela contando que como é que o pessoal diz, não, eu não quero. Não, eu resolvi porque eu sou muito nova e eu não quero mais saber disso. Tira isso aqui da minha barriga. Tira isso. Tira isso da minha barriga. E ela disse, não façam isso.
Eu cometi aborto e vocês não sabem as marcas que traz na vida de uma mulher, nas suas emoções. Nós ficamos marcadas. Não façam isso. Você não sabe qual é o plano que tem para essa criança. E eu me lembrei de uma profecia que o pastor David Wilkerson, já de saudosa memória, comentou quando os Estados Unidos apoiou a lei do aborto. E ele disse: o Senhor me mostrou que nas escadarias do Capitólio desciam sangue, e o Senhor disse: é sangue inocente, e isto trará juízo à nação. Se nós aprovarmos esse tipo de situação, a nossa nação vai provar juízo de Deus, como já tem provado. E nós muitas vezes estamos dispersos, achando que está tudo muito bem. Deus é bom, maravilhoso, mas Ele é justiça, porque é tudo contra, é tudo para ficar longe. É quando o povo de Israel ficava longe, que Ele precisava muitas vezes corrigir o povo, por amor, para voltar novamente. Esse é o Deus de amor que nós conhecemos, que ainda que a gente esteja distante, fazendo coisa errada, pedindo misericórdia ao Senhor para a nossa nação, que é uma nação que muitas vezes tem abandonado as crianças, tem deixado a qualquer sorte. A cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente, ou é abusada dentro de casa, tomando tiros, não tem mais possibilidade muitas vezes de estudar, não tem o que comer, sai fora de casa. Essas crianças que estão assaltando mesmo por aí, se você for a vida deles, os pais estão envolvidos em drogas. E o que nós como igreja de Deus estamos fazendo? Isso aqui dentro do meu coração me incomoda. E eu tenho pedido: Senhor, misericórdia. Senhor, mais um pouquinho. Senhor, segura mais um pouquinho. Porque eu sei que a sua medida já está transbordando, Senhor. E é pela sua graça e misericórdia, e é pelo Espírito Santo de Deus, que coisas piores não aconteceram. Porque a hora que o Espírito for retirado da terra, queira Deus que não estejamos mais aqui, coisas piores vão acontecer. É momento da igreja se levantar em vida e em seriedade. Chega de brincar com as coisas de Deus. Chega de brincar com as coisas de Deus. É levar coisas a sério, é ter temor de Deus no coração, é fazer as coisas com temor, botar as coisas nas coisas de Deus com temor, de saber que Ele está ali na nossa casa, quando estamos ali dentro com a família reunida em amor, em harmonia, que é isso que precisamos ter. Nós precisamos saber que o Senhor está ali. Gente, não é momento mais de brincar. E a primeira coisa que o Senhor falou aqui comigo foi justamente isso. Se nós queremos realmente influenciar, nós precisamos, o primeiro passo aqui é cuidar da nossa vida devocional. Você sabe, Sueli? A primeira coisa é vida devocional. Por quê? Por que cuidar da vida devocional? Porque aqui está o segredo, queridos. É ali que eu vou receber o alimento, a direção, o consolo, o discernimento. Quando eu estou abatido, é a promessa dele que me fortalece, é ele que me levanta, é a leitura da palavra, porque por isso que a Bíblia diz: habite ricamente em vós toda a palavra de Cristo. É habitar ricamente, não é pouquinho, é bastante. É bastante da palavra de Deus para aconselhar, para nós mesmos, porque a palavra, ela é eficaz, ela penetra nas juntas e medulas, ela opera em nossa vida enquanto nós estamos exercitando a fé e obediência à palavra. Ela pode ser aplicada em toda e qualquer área da nossa vida. Ela nos mostra os valores corretos. E quando você pega ali o Salmo 119, você pode ver ali quanto que ela mostra para a gente. O versículo 37 diz: desvia meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver no caminho que traçaste para mim. Desvia meu olho de coisa inútil, de coisa que eu estou perdendo tempo. Eu não quero, Senhor, porque eu quero olhar para o caminho que o Senhor tem traçado para mim. Antes de amanhecer eu me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança, diz o versículo 147. Então era direção para mim. Os testemunhos do Senhor são o meu prazer, e eles são meus conselheiros. O versículo 24. O versículo 98 diz sobre sabedoria: os teus mandamentos me faz mais sábio que os meus inimigos.
Eu tenho direção para tudo, é só eu buscar, é eu abrir a palavra diariamente, é eu falar com Ele, é ter um contato mais próximo com o Senhor, porque quanto mais eu busco, mais eu vou encontrar. Tenho direção para a minha vida familiar. Eu abro o livro de Provérbios e eu vejo ali o que os pais podem aprender para aplicar na vida dos seus filhos. Não me interessa se é essa ideologia ou se é aquela. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida, o que a sua palavra tem para mim, o direcionamento que Ele tem para a minha vida, quais são os passos que eu tenho que andar. É isso que me alimenta. Outra coisa, queridos, é a nossa vida de oração, porque ali, naqueles momentos que eu estou com Ele, é que Ele vai ouvir a minha oração e eu vou ouvir o que Ele quer de mim, o meu ouvido afinado com o dEle, de ouvir atentamente. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu não sei, pastora, eu não ouço o que o Espírito está falando comigo. Como é que você ouve? Sabe como é que você ouve? Quando todo dia você o procura e diz: pai, eu estou aqui, eu quero, porque Ele não sai de lá, Ele fica todo dia te esperando, sabendo que é o momento que você vai estar lá e dizer: eu tenho que falar com você hoje, meu filho e minha filha, olha isso aqui, cuidado com isso, veja isso, alimente-se disso, olha, eu quero te levar para coisas maiores, para coisas superiores. É isso que Ele faz conosco, e nós vamos crescendo e tendo segurança na palavra, como o salmista dizia: pela manhã o Senhor ouve a minha voz, e pela manhã apresento a Ti a minha oração e aguardo com esperança. Ele tinha esperança que até a tarde, à noite, viria a resposta para ele, para a sua vida. E é isso que nós precisamos. Às vezes a nossa agenda está tão cheia, eu estou dizendo isso por mim. Minha agenda cheia, correndo daqui para lá, e telefone, e gente que procura, e o zap o dia todo, que se você não tomar cuidado, aquilo consome a sua vida. Às vezes temos mais tempo para o zap do que para a nossa vida devocional. Temos mais tempo para o nosso computador do que dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus como é que eu tenho que viver nesse mundo e nesses dias tão infelizes, e mostrar como é que eu vou mostrar o caminho para a minha família. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Primeiro eu tenho que cuidar aqui da minha vida com Deus. Começa comigo. O culpado não é o marido, o culpado não é a esposa, o culpado não são os filhos. Traz para você. Eu tenho que buscar. Ah, não, mas é ele que tem obrigação. Não é só ele que tem. Você não quer ter os direitos iguais? Você também, como mulher, tem que buscar ao Senhor. Buscar pela sua casa, dobrar seus joelhos e orar. E pedir direção todo dia. Ah, uma vez por mês, não é todo dia. Senhor, eu quero a Tua direção para o dia de hoje. O segundo aqui, queridos, é cuidar do meu cônjuge com amor e honra. Homem e mulher, estamos falando de direitos iguais, funções diferentes, mas direitos iguais. A mulher, em submissão e honra ao seu marido. O marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sabe como? Santificando, purificando, apresentando ela sem mácula e nem ruga. Como é que é isso, pastora? Santificando, você cobrindo tanto ela, que ela não vai ser alvo de infidelidade. Mulheres são infiéis ao seu marido, porque não estão sendo cobertas, ele não está santificando com a sua própria vida, a sua esposa. Purificando, sem rejeição, sendo amada e valorizada, sem mácula. Você sabe quando uma mulher é amada ou não. A mulher que é amada é uma mulher que tem alegria de viver. É uma mulher que rejuvenesce. É uma mulher que não tem ruga. E ruga que eu digo aqui, que com o tempo é obrigada a sair, né? Senão nós vamos ficar paisagem sem dentro aqui. É ou não é? Às vezes a gente vê a mulherada botocada e botou tanto botoque que ficou... Não consegue sorrir mais. Não consegue sorrir mais. Não quero isso para a minha vida. As marcas contam a história da minha vida. As marcas contam a história da minha vida. Glória a Deus por isso. O meu exemplo e o que eu quero é o Senhor, cada dia mais na minha vida, queridos. Os maridos precisam cuidar da sua esposa, ser tolerantes, educado, sensível, trazer segurança para sua casa e para sua família,
tratar a sua esposa com amor. Eu estava pregando numa igreja e no final, era Dia Internacional da Mulher, uma senhora veio, moça ainda, dos seus 40 e poucos anos, e disse: pastora, quero falar com a senhora. Ela veio me trazer uma flor e disse: essa flor aqui, pastora, eu fiz para a senhora. Ela faz trabalho de flores e me trouxe uma flor. Eu disse: muito obrigada. Ela disse: pastora, eu estou dando isso para a senhora, mas sabe o que eu recebi no Dia Internacional da Mulher? Se não, do meu marido. Eu fui falar com ele e falei: você está vendo, hoje é nosso dia. Ele disse assim: então, sabe o que você merece? Deu 2 socos aqui na cabeça dela. Ela me mostrou 2 socos. Diz que ela olhou para ele e falou assim: se você não quer viver mais comigo, você não precisa querer me matar, porque o próximo passo você vai me matar. Ela falou chorando. Eu chorei com aquela mulher. Pude sentir o drama dela. Nunca tive um marido assim, violento. Mas fico pensando: meu Deus, que coisa triste. Recebeu um soco. Soco aqui. A coisa está nesse nível. Agora a esposa, submissa e honrar. Honra é um negócio muito sério. Meu marido está aqui me ouvindo e ele sabe que eu falo com ele sempre. Diga para mim, pare, se eu partir para desonra. Deus não abençoa. Deus não abençoa. Porque da mesma maneira que eu desonro meu marido, as pessoas vão me desonrar. E honra é demonstrar respeito, atender às necessidades, encorajar e amar em verdade e em atitudes. Não é honrar de ficar com o joelhinho dobrado, não é isso não. É muito mais do que isso. É ter uma conduta irrepreensível. É nunca o criticando na frente dos outros, ou diminuindo ele na frente dos outros. Nunca. Se você tem um marido cristão, saiba de uma coisa, que foi uma joia que Deus colocou ao seu lado. E se você não tem um marido cristão, saiba que ele vai ser ganho pela sua conduta. Pela sua conduta. Do jeito que você honra o seu marido, os seus filhos vão te honrar. Se você não honrá-lo, os filhos também não vão honrar. No trabalho você não vai ser honrada. Na conversa você não vai ser honrada. Pelos seus amigos não vai ser honrado. Porque Deus não honra quem não honra o seu marido. Por pior que ele seja, Deus o colocou ao seu lado como seu marido para te ajudar e para que vocês sejam um só. A esposa tem que ser amiga, conselheira, companheira, confidente, criar um ambiente de paz em casa, em harmonia. De gritaria não. Tem mulher que grita. Parece uma gralha dentro de casa. Grita. Se tem voz fina, então é pior ainda. Meu Deus. Não adianta nada. Está gritando, não vai resolver nada. Honrar seu esposo e ser pacificadora entre pais e filhos. Tem mulher que bota mais fogo ainda. Estava vendo um caso um dia desse aí. A mulher está jogando o filho. Pai e filho não se conversam porque brigaram. E ela, ao invés de ajudar, ela vai lá e briga com a nora. E fala: vai tomar o seu rumo, você cuida do seu que eu cuido do meu. Você já imaginou, com o nome de cristão, dizer: você cuida do seu marido que eu vou cuidar do meu marido? Pai, filho, nora e sogra? O que é isso? Assim. Porque vai entrando no costume e no sistema do mundo. A mulher tem que saber falar na hora certa. O que a Bíblia diz? Que quando a gente fala na hora certa, o que é? Como maçãs de ouro em salva de prata. Ser ombro. E acima de tudo, ser temente a Deus. Porque a beleza, a formosura passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então nós temos a nossa parte. Não é só o marido. Não é só o marido. O que é que nós estamos fazendo para trazer paz ao nosso lar? Segurança. E quero dizer que tem muitas coisas que nós não resolvemos no falar. Não vai resolver. Sabe como é que vai resolver?
no joelho. Todas as batalhas você ganha assim. Eu estava lendo uma frase esses dias que a mulher é poderosa num salto alto, né? Que a gente coloca. Mas ela é irresistível quando ela dobra os seus joelhos para orar. Irresistível, não tem. O inferno treme. O inferno não treme quando eu estou aqui pregando. O inferno treme quando eu dobro os meus joelhos e sei que oro para o Senhor e as coisas vão ser resolvidas no mundo espiritual. Porque a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestades. E muitas vezes nós ignoramos, é o que está por trás da situação. Marido e mulher brigam, pais e filhos brigam e não sabe por que estão brigando, mas é troco de nada, mas é porque o que está atrás daquilo, que está empurrando você a ter uma atitude dessa, a brigar dentro de casa, a criar confusão. Pai que não fala com o filho. Soube da vida de um pastor muito amigo nosso. Ele brigou com o seu filho. Ficou mais de 2 anos porque ele não concordou com o que o filho falou, achou que o filho estava denegrindo a imagem dele, ele falou, e não trouxe para o filho para conversar. O filho saiu, sofreu um acidente de moto, entrou debaixo de um caminhão e morreu. Acabou a vida daquele homem. Acabou. Porque nós somos intolerantes, duros. Nosso orgulho não deixa, muitas vezes, a gente chegar e dizer: errei, pequei contra você, me perdoe. Pequei. Foi o que Davi fez. Quando ele cometeu o adultério, ele não queria saber de nada mais, mas ele disse: Senhor, eu pequei, contra ti somente pequei. Antes de pecar contra o cônjuge, contra o marido, contra a mulher ou contra os filhos, você pecou contra Deus. Isso é triste, saber que nós pecamos contra o nosso Deus. Terceiro e último, cuidar dos meus filhos como herança do Senhor. Preciosos. Seus filhos são preciosos? São. Qual filho que não é precioso? Os meus são preciosíssimos. Amo, sinto falta. Entendo que estão casados e que tem a função deles, que tem o lar deles, né? Trabalham, todos eles. Mas sinto muita falta. Sabe por quê? Porque foi algo que saiu de dentro de mim. E a gente continua lutando como leoa. Experimenta falar isso deles para mim. Experimenta. Às vezes eu tenho que assim engolir um pouquinho seco. Quando eu leio alguma coisa que colocam ali no Facebook do Júnior, aquela vontade, mas eu falo, não, porque vai piorar para ele. Fique quietinha. Eu fico quietinha. Mas às vezes, no momento que eu posso, se eu vejo que não vai prejudicar, eu dou uma cutucada. Porque é assim, a gente cuida, né? Cuida com muito amor e com muito carinho. O Salmo 128 diz que vocês que temem ao Senhor, temem, são abençoados. Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uvas, e o Senhor será próspero, seu lar será próspero. Seus filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores como broto de oliveira. Você já pensou? Aqui está falando em volta da mesa, não é só para comer, mas é essa proximidade que tem de diálogo, de companheirismo, de afeto, de carinho, de abraço, né? De beijo. Meu marido é mais beijoqueiro que eu. Eles dizem que ele é o mãe. Ele é o mãe, entendeu? Ele é o mãe, eu sou o pai. Não, não é bem assim. A gente se mistura. Mas é questão de personalidade, né? E a gente pode entender, e graças a Deus, que sempre tem um que é assim, glória a Deus por isso. Eu tenho aprendido muito com ele. Porque o Senhor nos ensina a sermos dóceis. E o Senhor tem me ensinado muito a ser assim. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Amém, queridos? Muitos são amorosos com os de fora, mas dentro de casa são insuportáveis. Você já ouviu gente falar: nossa, meu marido fora de casa é uma flor, ou a minha esposa fora de casa é uma flor, mas dentro de casa é ranzinza, rabugento, ninguém suporta, coisa horrível, não tem diálogo, é duro, é implacável, não tem comunhão. Não tem comunhão, porque não tem comunhão com o Pai, e está faltando o óleo do Espírito na vida.
Sem o óleo do Espírito nós ficamos duros, é como uma máquina emperrada. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, buscá-lo enquanto está perto. E Ele não rejeita de maneira nenhuma, quanto a gente o busca de todo o coração. Queridos, hoje é dia, não perca tempo. Não perca tempo. Faça uma limpeza na sua casa. Na casa que eu digo aqui, tudo. É tudo, não é sua casa, seu lar, sua casa. Mas sua casa aqui. Comece a ver as coisas que não estão corretas. Porque tem coisas que você colocou dentro da sua casa e está sendo anátema. Maldição diante de Deus. Sabe como é que você sabe? Quando começa a trazer confusão. Tira isso. Eu não sei o que é, mas você pode tirar. Tudo. Você faça uma limpeza em tudo. Colocar para fora tudo aquilo que você vê que está perturbando realmente a sua casa. Limpa. Senhor, me mostra o que está emperrando aqui dentro, o que está impedindo a minha comunhão contigo, com os meus filhos. Não tenho mais tempo para me reunir com eles, nem uma vez por semana sequer. De chamar a sua família e de dizer: filhos, vem aqui. O Senhor tem uma palavra conosco hoje. Se o pai não pode, a mãe faz isso. Eu não tinha um pai convertido até os 13 anos de idade. Mas eu tive uma mãe que justamente esse versículo ela disse no dia do seu casamento: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E pela sua firmeza, pela sua lealdade ao Senhor, à sua palavra, eu estou aqui hoje com vocês. Não só eu, mas meus irmãos. Então, queridos, não fique esperando. O marido não pode, faça você. Direitos iguais, funções diferentes. Não queremos ser iguais? Seja igual em tudo. Alivia um pouco. Tira um pouco da responsabilidade deles também. Faça você. Ore pelos seus filhos. Não deixe eles saírem de casa sem orar. Mas tudo. Pastor, o que eu vou colocar lá dentro? Você vai colocar tudo que é justo, puro, santo, honesto, íntegro. É isso que você vai colocar dentro da sua casa. Tudo que traz paz. Veja como você fala. Veja como você ouve. Veja o que você está ouvindo, o que você está vendo. Seja um exemplo para os seus filhos, tanto você marido como você mulher. Seus filhos estão olhando para você. Você quer ter autoridade? Chama a atenção. Chamando minha atenção, mas olha a vida dele. Olha a vida dele, olha a vida dela. Não. Falando porque falo com convicção e com certeza. Hoje é dia de restaurar o altar da sua família. Hoje é dia de ceia. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, não. Nós vamos sair daqui hoje diferente. Nós vamos sair daqui com esse compromisso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando viu isso, viu que tinham já feito tudo. Já tinham ganho a terra, o povo estava lá instalado, mas ele viu que o povo corria perigo. Ele viu que o povo corria perigo. E ele disse: vocês têm que decidir. Porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Na hora o povo disse: amém, vou fazer isso. Só que depois quebraram a aliança. Ficaram 330 anos longe do Senhor. E o Senhor precisou novamente sacudir aquele povo para que eles voltassem novamente junto ao seu aprisco. E hoje, e você? Qual é a atitude que você vai tomar? Você vai romper com tudo que está atrapalhando a sua vida conjugal, a sua vida com seus filhos, a sua vida em Deus? Largue tudo. O sucesso que você está tendo na sua vida profissional não vai compensar se você estiver perdendo a sua família. Largue tudo. Largue. Ele é o ouro que Deus te deu. Ele é o tesouro que Deus te deu e que um dia você vai ter que apresentar diante dele. Nesse mesmo espírito, eu gostaria que você, que quer renovar sua aliança diante do Senhor, comprometendo-se em trabalhar na vida da sua família, mas começar a trabalhar primeiro na sua vida devocional, mas trabalhar com a sua esposa, seu esposo e seus filhos. Eu quero que você fique de pé comigo. Não fique porque o outro vai ficar, não. Só fique se você sentir essa convicção e essa responsabilidade diante de Deus.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, vai dizendo isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero menos, Senhor. Tudo isso que está atrapalhando, Senhor, eu não quero. Olha para o meu coração, Pai. Eu não quero. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, curve sua fronte. Vamos orar nesta manhã. Vamos orar. Entregue-se ao Senhor. Tudo que está atrapalhando, tudo, lance fora tudo, mas deixe o Senhor, seja o Senhor realmente da sua vida e da sua casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai amoroso, teu braço forte agora se estenda em favor de cada família aqui representada, para quebrar cadeias e grilhões, para desfazer principados e potestades, os mais interessados em roubar, matar e destruir. E na autoridade do teu Santo Espírito, nós repreendemos agora forças demoníacas que invadem as famílias, que invadem casamentos, que proporcionam divergências na vida familiar. Pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. A guerra dentro do lar cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Venha sobre estes lares restauração plena. Haja quebrantamento, Senhor, acima de tudo. Haja quebrantamento, arrependimento, mudança de atitude. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se tu não fizeres isto, não vai acontecer nada, Senhor. Foi apenas mais algumas lembranças que foram hoje mencionadas a respeito da tua vontade. Tu podes proporcionar quebrantamento, arrependimento, que haja transformação nestas famílias e lares, e o compromisso hoje, Senhor, de fazerem contigo uma aliança, de servir um ao outro, para que sua família seja próspera, abençoada e, acima de tudo, sal e luz neste mundo de tantas carências. Ora, abençoando aqueles que estão enfermos, para que seja agora, Senhor, a plenitude da tua cura sobre a vida desta pessoa que está hoje vivendo dificuldades na sua vida física, na sua saúde emocional, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde psíquica. Seja repreendido agora, Senhor, toda enfermidade, toda doença. Oh, Senhor, em nome de Jesus, cesse agora, cicatrizem-se os tumores, cesse agora esta perturbação, este espírito de loucura, Senhor. Esse espírito de loucura, Senhor, esse espírito de perturbação, oh, esse espírito de desordem emocional e espiritual, cesse agora. E nós repreendemos principados e potestades e ordenamos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que saiam agora em nome de Jesus. Saiam agora em nome de Jesus. Caiam estas barreiras. Expelidos sejam estes demônios. Espíritos da maldade sejam agora anulados, quebrados. Espírito de engano, nós te repreendemos agora no nome do Senhor Jesus. Espírito quer levar ao adultério, à mentira, ao roubo, à infidelidade, ao engano. Espíritos malignos sejam repreendidos agora em nome do Senhor Jesus. E, Senhor, se tu não interferires, não vai acontecer nada, Senhor. Não vai acontecer nada, Senhor. Então eu peço agora, Espírito de Jesus, Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito Santo, oh, que tu percorras este lugar nesta manhã,
que tu percorras esse lugar nesta manhã, quebrando sofismas, destruindo e anulando cadeias, quebrando principados e potestades, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de mentira e de engano, seja anulado agora em nome de Jesus. Cesse agora em nome de Jesus. Te anulamos, te desfazemos no nome do Senhor Jesus. Senhor, lembra-te, Senhor, do que nós estamos agora te pedindo. Se tu não operares, não vai acontecer nada, Senhor. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que venha agora espírito de arrependimento, de quebrantamento, de confissão, de transformação na vida das famílias aqui representadas. Em nome do Senhor Jesus. Digam comigo agora: Pai amoroso, eu rejeito da minha vida toda mentira, todo engano. Eu rejeito da minha vida toda obra que me oprime, vindo das trevas. Agora, em nome de Jesus, eu resisto todo principado, toda potestade. E eu agora declaro que estou lavado no sangue do Cordeiro. Eu agora declaro que a minha mente é de Cristo, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso eu rejeito e eu resisto a todo espírito de engano, toda obra de mentira. Eu resisto agora, em nome de Jesus. E eu declaro em fé, eu e a minha casa, haja o que houver, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, haja o que houver, serviremos ao Senhor. Nada nos impedirá. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ouça bem, Satanás. Ouça bem, Satanás. Ouça bem, Satanás. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Haja o que houver, haja o que houver. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em nome de